Buenas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre créditos de carbono e um pouco desse mercado de créditos de carbono, que ainda está em desenvolvimento no mundo. A origem dele foi lá atrás, 1997, quando teve o protocolo de Kyoto, mas ele foi desenvolvendo devagarzinho, lá por 2005 é que começou realmente a surgir, vamos dizer, os primeiros mercados, ou embriões de mercado de créditos de carbono. E aí foi aos poucos desenvolvendo. Então, em alguns lugares, como na Europa, por exemplo, e alguns lugares dos Estados Unidos, por exemplo, Califórnia, Massachusetts, por exemplo, está começando a ter um mercado maior, mais ativo, mas ainda tem muito que caminhar. Aqui o Brasil, que tem um grande potencial para gerar créditos de carbono, as coisas ainda são bem devagar. Aqui em 2021 já está surgindo, parece que vai ser o primeiro mercado, mas a coisa ainda está devagar, infelizmente, que é um mercado que poderia já estar sendo aproveitado e contribui justamente para a sustentabilidade, não só do meio ambiente, mas da raça humana e todo o planeta. Tá ok? Então a gente vai falar um pouco o que é o crédito de carbono, o que é esse mercado, como negocia, qual é a origem dele, qual a finalidade, para a gente entender até quando surgir e começar a ficar mais ativo, o que pode ser feito. E vamos ver algumas iniciativas, inclusive feitas já em blockchain, ou seja, já tem contratos inteligentes de créditos de carbono de empresas brasileiras que já podem ser negociados, já podem ser adquiridos por nós, por pessoas físicas, empresas e assim por diante. Tá ok? Então vamos lá para o papel inicialmente. Então aqui vamos começar contando a história. Todo problema começa com os tais dos gases de efeito estufa. Qual que é o problema desses gases? E aqui, esses são alguns dos principais: o CO2, o dióxido de carbono, o metano, o CH4, e o N2O, que é o óxido nitroso, que são alguns dos principais gases de efeito estufa, e o que eles causam, principalmente. Aliás, eu vou fazer até no laranja aqui e tal. Principalmente, eles causam o aquecimento global. E aquecimento global vai mudar, a gente tem toda uma questão da mudança climática, e é aquilo que a gente já percebe, mesmo que alguns digam que não, mas a gente já percebe, por exemplo, alguns dias frios no verão, alguns dias quentes no inverno, ou invernos mais rigorosos do que a gente está acostumado, ou dias muito mais quentes no verão do que também a gente está acostumado, ou até já foi registrado historicamente. Então, todo o aquecimento global causa o derretimento das calotas polares, e aí causa, vamos dizer, toda uma mudança no ecossistema, vamos dizer, global, e com isso, justamente, tem foi que eu comentei agora a questão da mudança climática, padrões, então, isso tem impacto econômico? Tem. Aquela produção que você tinha na agricultura vai ser diferente, porque você esperava chuva e não veio chuva, ou você esperava uma certa temperatura e veio maior, ou veio menor. Então isso impacta a produção agrícola, impacta a saúde das pessoas. Então isso é muito sério, por isso justamente, desde o protocolo de Kyoto, a gente vê esforço para tentar, vamos dizer, diminuir a velocidade do aquecimento da temperatura aqui no planeta. E alguns principais, ou melhor, os principais responsáveis são esses três gases. Tem outros, então só para deixar claro que essa aqui não é a lista extensiva. Então aqui eu vou colocar um etc. E nesse etc. tem os
os gases, os fluorocarbonos e assim por diante, CFC, e aí vai, que já são hoje em dia menos, vamos dizer, existem, estão aí, são gerados, mas já são em menos quantidade do que estes três. O dióxido de carbono é disparado a maior participação, maior, vamos dizer, o gás de efeito estufa de maior impacto, tá ok? Dentro, vamos dizer, hoje em dia. Aí tem algumas estatísticas, diz que ele é 80% do total dos gases emitidos, aí uns falam 81, 85 e tal. Aí vem o metano, e aí depende da estatística, algo entre 5 a 10%, e aí o óxido nitroso vem com o resto, e esses outros gases, que também são, vamos dizer, são gases de efeito estufa, eles têm uma participação bem menor, normalmente inferior a 2%, ela já no total. Esses três eu ainda destaquei porque são gases naturais. Então, eles são gerados pela própria natureza, pelo dia a dia, pelo ser humano, ou no caso aqui, ó, o metano, o CH4, aqui, é uma discussão que se tem, inclusive, que vamos dizer, vem da flatulência os puns dos animais, tá ok? Então, é uma crítica. Alguns dizem que não é bem assim e tal, fica menos tempo E tem vários fatores, a questão não é simples. Então, alguns justamente falam assim, olha, o metano fica por volta de 12 a 14 anos aí na atmosfera e tal, e aí some, mas o CO2 não, ele pode ficar um século ali na atmosfera. E tem uma série de discussões, mas são gases de efeito estufa. E aí tem o código aqui, ó, CO2e, que é esse equivalente? Esse E, já entreguei. Esse E é o equivalente de CO2. Então, ao invés de você ficar falando, CO2, metano, óxido nitroso, assim por diante, o que a gente fala? A gente fala, olha, equivalentes de CO2. Então, é mais fácil, e esse mercado, justamente crédito de carbono, trabalha com essa medida aqui, equivalentes de CO2. E existe essa equivalência, inclusive você pega o quanto emite de metano, tá certo? O óxido nitroso, e você pode transformar isso em quantidades de CO2. E isso é feito, inclusive, pelos especialistas que fazem essas medições. Então, inclusive um número que eu vi, por exemplo, uma tonelada de metano, na verdade, equivale a 28 de CO2. Então, pode ter menos metano, mas também quando tem metano, ele tem um impacto bastante grande. Por isso que todo mundo fica, de olhos abertos quanto a ele. Então, a medida que a gente vai trabalhar é o CO2 equivalente, ou CO2e. De novo, tem a tabelinha que faz essa conversão. Muito bom. E da onde saem esses gases? É do dia a dia. No que a gente transporta alguma coisa, que a gente vai trabalhar, então, que vem alguma mercadoria para cá, é a plantação que a gente faz, é a operação na fábrica que a gente tem, tá certo? É o aquecimento que a gente tem da nossa casa, ou, no caso aqui do Brasil, como país tropical, é o ar-condicionado ligado. Então, tem várias fontes aqui, tá certo? Desse CO2, ou do CO2 equivalente. Eu falei até das vaquinhas, então, as vaquinhas aí que tem algum problema aí, que acabam soltando pum demais e tal. O óxido nitroso, por exemplo, o uso de fertilizantes na terra. Então, tem várias fontes, e as fontes estão aqui embaixo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, colocar aqui, fazer um esquema aqui. Então, colocar uma fábrica aqui, tá certo? Que a gente vai usar até como exemplo. Então, a gente tem uma determinada fábrica aqui. Esta fábrica vai fazer emissões de CO2, então não precisa ser necessariamente uma fumaça
fumaça preta, tal, suja, então, mas faz emissões, tá? Colocar uma outra fábrica aqui, desse outro lado, que elas, as duas vão nos ajudar. Essa cor tá fraca demais. Vou fazer aqui com essa cor marrom. Então, tem uma outra operação aqui. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que países, cidades, fábricas e assim por diante, eles têm comportamentos diferentes. Então, o padrão de CO2, de emissão de CO2 em um país pode ser, e normalmente é diferente de outro, assim, de fábricas e localidades. E essa é uma coisa que é importante a gente ter. Então, colocar aqui uma... Não vou nem chamar de fábrica, vou chamar aqui de empresa. Empresa A. Essa aqui, logicamente, vai ser a empresa B. Então, por exemplo, no Brasil, onde o agronegócio é muitíssimo importante, claro, o impacto da agricultura vai ser muito importante aqui. Diferente de outros países que a agricultura tem um peso menor. Outros países, por exemplo, mais industriais, vão ter um peso maior de certas fontes de gás de efeito estufa do que aqui no Brasil. Então, cada um tem um padrão, não existe uma regra geral, tá certo? Assim como no próprio Brasil, cada estado vai ter o seu padrão ali. Muito bem, então a gente tem aqui essas duas empresas. Essas empresas têm, por exemplo, a gente quando analisa aqui vamos dizer, as emissões, então vou colocar aqui, ó, as emissões de gases ou emissões de carbono, tá? Lembrando que do carbono a gente já está falando do CO2, tá? Ou do CO2 equivalente. Então, vou colocar aqui CO2 equivalente. Então aqui. Muito bem. Aí teve, como eu comentei, o protocolo de Kyoto em 97, aí depois tiveram vamos dizer, as suas atualizações. E aí a gente define o seguinte, olha, ou melhor, países, os estados, as cidades, e aí cada um, isso deixa um pouco as empresas loucas, mas assim, não tem ainda um padrão geral, até porque tem várias brigas. Eles, para tentarem diminuir essas emissões aqui de carbono, eles fazem esforços. Então, para tentar diminuir, o que normalmente se usa? Basicamente, duas alternativas. Uma são impostos, tá certo? Ninguém gosta de impostos, por isso não era das mais preferidas. E outra é um mecanismo de negociação, ou que eu vou colocar aqui, ETS, o Emission Trading System, ou sistema de negociação de emissões, tá ok? E esse sistema aqui também tem várias formas de funcionar. A mais comum por aí é o chamado Cap and Trade, que é o que a gente vai discutir aqui. Imposto é imposto. Vai lá o governo e fala assim, ó, emitiu mais que tanto, tem que pagar. Emitiu até um certo valor, não precisa pagar. Acima disso, tal. Mas o interessante e é o legal para esse mercado de créditos de carbono é esse daqui, o Cap and Trade.
Então, aqui, o que acontece? No cap and trade, então, vamos entender. O que é cap? Cap é um limite. Então, por exemplo, o governo chega e define um limite aqui, tá certo? Um cap, tá joia? Vamos dizer assim, é o limite de emissão. Vamos ser claro, é difícil não emitir, tá? E às vezes certos negócios, certa forma de trabalhar, às vezes falta tecnologia, então você vai ter alguma emissão. Então você trabalha e cria esse limite. E aí o governo fala o seguinte: olha, a gente vai medir as suas emissões e a gente vai te dar certos, vamos dizer, certas permissões, tá certo? De emissão. E eles pegam e chegam e falam assim, ó, o teu limite aqui, você tem, por exemplo, as permissões aqui. Deixa eu colocar aqui em outra cor, vou colocar um roxinho aqui. Então você coloca aqui, ó. Então tem a permissão, também conhecida em inglês como allowance. É um termo. Então tem os vários allowances. E ele vê o seguinte, ó, você tem até tudo isso aqui, você tem 2 permissões, tá? Então você pode emitir até aqui. Só que ele está emitindo mais do que o limite, então ele precisa de mais permissões. O que acontece? Essa empresa aqui, ela também, ela vai ser medida aqui pelo governo e tem as suas permissões também. Então aqui, permissão, e vamos dizer o seguinte, ó, vamos dizer que ela use só uma permissão, tá certo? Então, esta permissão aqui, ó, já cobre tudo isso daqui, tá ok? Então, essa aqui, ó, tudo isso daqui já está coberto por essa permissão. Esta daqui cobriu esse pedaço, essa aqui cobriu outro, mas eu tenho uma parte que está descoberta. Muito bom. O que acontece? Esta empresa, a princípio, pode pegar esta permissão e vender para outra, para compensar isso daqui. Então, ela pode pegar esta permissão e vender para outra empresa, tá certo? Então, vende essa permissão para cá. Então, vende isto daqui. E esta empresa, por sua vez, paga um valor por essa permissão. E aí, de posse dessa permissão, ele está aqui, ó. Ele compensou esse a mais de emissão, tá certo? Desses gases, que era obrigatório. Então, ele, passou do limite? Tudo bem, pode passar? Não deveria, mas o que você faz então, já que você não conseguiu reduzir ou eliminar as suas emissões? Então, normalmente se dá um tempo para isso. Você estabelece o cap e você dá um tempo para a empresa se adequar. Se ela não consegue, então o que ela faz? Vai ter que comprar essas permissões de alguém. Tá joia? O que são essas permissões? É justamente o crédito, tal do crédito do carbono. Então, esse daqui, ó, essa permissão aqui que ele está vendendo, o que eu chamei aqui de permissão, é o crédito de carbono. E aí a gente tem o seguinte, um crédito de carbono é igual a 1
tonelada de CO2 equivalente. Tá joia? Então, a gente tem essa relação aqui. Então, se mede aqui quanto que você tem de permissão. Na verdade, assim, cada país pode criar outras medidas. Uma permissão vai ser 10 créditos e tal. Isso complica um pouco. Mas a ideia é, você torna o seguinte, tem 10 permissões, 10 créditos de carbono. Então, legal, então eu posso vender aqui para tal. E aí é aquela coisa, essa empresa aqui, quanto mais sustentável ela for, melhor. Então, ela vai poder fazer o quê? Vender mais permissões para quem está gastando aqui. Esta daqui vai comprando permissão. Quanto que ela vai comprando essa permissão? Enquanto for mais barato para ela comprar permissão do que reduzir estes gases, ela vai fazer isso. No momento que ela percebeu o seguinte, esses créditos estão ficando caros, esses créditos de carbono estão ficando caros. Está na hora de eu começar a baixar. Então, ele vai começar a mudar o seu processo. E o que você vai avaliar, ou melhor, o que avaliam, não é só aqui o quadradinho da empresa, mas quem que vai olhar também a empresa, a questão do transporte. Então tem o caminhãozinho aqui que tá ficando bonito esse meu caminhãozinho aqui. Tem o caminhão que vai transportar, tá certo, a mercadoria, que aí também ele resolve poluir. Então ele olha se analisa todo supply chain. Então, tem todo um processo, existem várias metodologias e tal, para se chegar nessa medida. Tem empresa que faz auditoria, desenvolve essas metodologias, justamente para não ter dúvidas e confusões. Então, vocês veem, vende crédito de carbono aqui. Então, da onde que nasce o crédito carbono? Justamente você tem empresas que medem, tá? Então, a gente vai ter aqui, isso daqui, você tem aferido por empresas e órgãos especializados, tá ok? E os países normalmente definem, as organizações aceitam certas empresas, certos padrões e tal. E tem vários jeitos de gerar isso. Então, essa empresa A, por exemplo, se for uma empresa de papel e celulose, normalmente ela tem florestas. Então, ela tem aqui as várias arvorezinhas, tá certo? Então, por que é interessante essas arvorezinhas? Porque elas vão pegar justamente e sequestrar o carbono, tá certo? Aí da nossa atmosfera. Então, o que é bom sequestrar esse carbono? Então, tira o CO2 e vai transformar isso daqui. Então, transforma em oxigênio. Lembra das aulas de ciência lá atrás? Então ele sequestra carbono. O que é bom, que acaba gerando mais créditos. Então, essa empresa aqui, ela vai olhar tudo isso daqui, tá certo? Então, ela vai olhar a empresa, a operação, vai olhar todo o negócio e vai ver que, por exemplo, puxa, essa empresa aqui tem uma floresta ali, então ela sequestra carbono, então gera crédito, mas ela emite aqui, então isso diminui. Então, ela faz toda essa contabilidade para dizer quantas permissões aqui, tá certo? Ou créditos aqui, no caso, essa empresa tem que pode negociar. Então, você vê, ela está usando uma parte, então essa daqui ela vai consumir isso, mas tem parte que não. Somando isso daqui que ela tem que sequestra carbono, e essa daqui que sobrou, que está abaixo desse limite, ele pode vender. Então, aí, tá o cap é o limite dado, isso daqui normalmente
Isso aqui, ó, dado por algum governo, tá certo? Algum órgão. Então, algum governo ou órgão regulador que vai definir isto daqui, esse cap. E esta aqui é a parte justamente do trade. Então vejam que quem está tirando ou reduzindo, ou poluindo menos, ou colocando menos gás, nem poluição, vou falar, pondo menos gás de efeito estufa na atmosfera, está gerando essas premiações, ou seja, está gerando esses créditos, e aí ele pode fazer uma graninha vendendo para este daqui. No futuro, se todos começarem a fazer isso daqui, vai diminuindo cada vez mais, esse limite vai diminuindo cada vez mais, isso é uma tendência, normalmente se coloca um cronograma para isso, para reduzir esse cap e para ir cada vez mais diminuindo as emissões, e com isso diminuir também o aquecimento global, tá ok? Então esse é basicamente o processo, é um processo simples. Só uma coisa, então essa empresa aqui emitiu, vendeu, esse aqui comprou e consumiu essa permissão. Próximo ano essa coisa, esse cara vai continuar emitindo, ele vai ter que comprar mais créditos desse daqui. E esse aqui tem que continuar gerando também, tem essa aferição e tal. E aí tem um mercadinho também, que é gerado disso. Então, essa permissão pode ser vendida, por exemplo, através do ETS, vende para uma pessoa, pode ser uma pessoa física, então vende esse crédito para essa pessoa, que manda o dinheiro para cá, e aí ele usa justamente esse ETS aqui, ou ETS, o Emission Trading System, e aí é o seguinte, esta pessoa pode, por sua vez, ela fazer essa venda da permissão para cá. Então, ao invés de uma empresa mandar para outra, a pessoa física pode comprar, uma pessoa, um fundo, aqui dessa empresa e aqui passar para cá. Assim como esses créditos também podem ser gerados não por uma outra empresa, mas por um projeto especial. Então, você tem também a possibilidade aqui, ó, você tem projetos chamados REDD+. Esses projetos são projetos para, por exemplo, reduzir as emissões devidas ao desmatamento e degradação de áreas. Então, esses projetos, eles geram créditos, tá ok? Eles geram créditos que podem ser também negociados aqui com as empresas ou com as pessoas físicas. Então, aqui também, ó, manda para cá e essa pessoa paga. Então, manda aqui os créditos gerados por esses projetos. Aliás, no Brasil, de dados que se tem também, ó, muito do efeito estufa ou dos gases são em função de desmatamento. Veja, se a floresta sequestra o carbono, se você desmata a floresta, você perde esse sequestro. E aí, na verdade, você está colocando mais gás estufa aí gás de efeito estufa aí na atmosfera. Então, a ideia de gerar esses projetos é isso. Inclusive, vender esses créditos, criar esse projeto e vender esses créditos é uma forma do quê? Captação de recursos para financiar o projeto. Então, muitos têm aí na ideia de fazer o projeto e, a partir dessa ideia do projeto, vende os créditos para pessoas, empresas e assim por diante, que pagam por isso, captaram dinheiro e com essa captação, então vou colocar aqui, ó, com essa captação, o projeto é de fato implementado ou mantido. Tá legal? E aí, quem está com esse crédito vai vendendo para aqueles que precisam disso.
Mas para tudo isso funcionar, e aí é aquela questão, a gente tem aquele mercado que é obrigatório, por exemplo, que muitos chamam de mercado Kyoto, que é assim, ó, tem aquele limite, vai ter que fazer isso daí, e você tem o mercado voluntário. O mercado voluntário é o seguinte, olha, a coisa não está bem definida ainda. Então, é o caso do Brasil, não tem ainda grandes definições, pelo menos até na data de gravação desse vídeo. Então, como não tem muita definição, algumas empresas preocupadas justamente com a questão ESG, elas começam a fazer elas mesmas essa compensação, tá ok? Para ficar, por exemplo, carbono neutro. O que é o carbono neutro? O carbono neutro, ela pega o seguinte, olha, eu emito tantas toneladas de carbono por ano, então eu emito 10 toneladas, por exemplo, eu vou comprar 10 créditos de carbono para compensar essas 10 toneladas e zerar minha posição. Não só comprando carbono, mas também tomando medidas para reduzir a quantidade de emissões dos gases. Então, a ideia do carbono neutro é justamente isso. Estou emitindo quanto? 10 toneladas ou 1.000 toneladas. Então, vou tomar medidas para diminuir e vou comprar toneladas ou melhor, créditos de carbono para compensar essas 1.000 toneladas. Tá ok? Então, esse é o mercadinho que está acontecendo aí. Uma coisa importante, para quem gosta de às vezes fazer paralelo, eu pessoalmente gosto de fazer paralelo, isso daqui ainda não, esse crédito carbono não é como uma ação. Uma ação ela paga dividendos, por exemplo, ou ela pode ir perpetuando e tal. O crédito carbono, uma vez que ele é gerado aqui e tal e vendido, depois depois que alguém usou, ele morreu, tá certo? Então eu usei para compensar, beleza. Compensei por esse ano. Ano que vem, posso continuar com o mesmo? Não, esse já foi, você vai ter que arranjar outro. Tá ok? Então, uma empresa, a princípio, vive para sempre, dá dividendos, não é esse caso aqui. Tá joia? Então, esse é um mercado que tem algumas entidades ou projetos aqui que podem gerar, tá certo? Então, empresas aqui, esses projetos especiais e tal, tem outras mais alternativas, estou citando algumas, geram os créditos, esses créditos aqui são vendidos e alguém vai usar. Quando essa pessoa usar, é que morreu, matou esse crédito, tá? Por que alguém compra isso? Compra por alguns motivos, porque ele quer ajudar a viabilizar esses créditos e está pensando também em ganhar o dinheirinho e falar assim, olha, eu compro esse crédito por 10 e vendo para esse cara aqui por 15, tá joia? Então, também tem um ganho financeiro nesse tipo de operação. Então, eu vou mostrar para vocês também alguns sites, algumas iniciativas. Então, vamos lá para a internet. Muito bom, então, começando aqui desse site aqui do Banco Mundial, só para vocês verem aqui de algumas medidas. Então, aqui o que está em vermelhinho aqui são os mecanismos de crédito de carbono já implementado. Veja que nos Estados Unidos, no geral, não tem isso, mas a gente tem algumas alternativas aqui no RGGI, em Massachusetts, na Pensilvânia, aqui na Califórnia. A Califórnia é muito empenhada quanto a isso, tá ok? Aqui no estado de Washington. O Canadá já tem, alguns têm aqui, o que está em azulzinho mecanismo de crédito de carbono que está em desenvolvimento. O Brasil, vocês veem, não está com cor nenhuma, que ainda não tem muita coisa ainda para ser feita e discutida aqui. E dos mecanismos, alguns têm aqui, ó, basicamente, tem duas alternativas, que é o Emission Trading System, o ETS, ou ETS, e os impostos de carbono. E aqui nesse outro mapinha, falando justamente as cores de cada um e tal. O verdinho aqui é o ETS implementado, então os mecanismos de negociações. O azul escuro é o imposto de carbono, que tem, por exemplo, no nosso vizinho, Argentina. Em alguns tem os dois, tem tanto aqui no Canadá, a gente vai encontrar tanto
medidas de negociação, como cap and trade, como imposto de carbono. Tá joia? Então, tem várias alternativas aqui. Aqui só, GHG é o gás de efeito estufa, é o greenhouse gas. Então, aqui ele só está mostrando, depois é um site bastante interessante, Carbon Pricing Dashboard.worldbank.org. Então, é legal para ver as iniciativas aqui, como que está cada um, qual alternativa que está crescendo mais. Então, por exemplo, vou clicar aqui nos ETS, para ver que a gente já tem. Então, olha aqui, ó. Hoje, o da China é 16,43% do total. O da União Europeia também é o ETS com 16 também, 0,43%. Tá? Mesma coisa. Então, esse modelo de negociação do crédito é algo que está, a princípio, vamos dizer, podemos dizer que é o método ganhador. Aqui vou mostrar para vocês, esse é o site aqui de uma empresa brasileira, a Carbon Next, onde você pode comprar créditos aqui, e aqui também uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, eles têm alguns projetos, então justamente o REDD+, que são projetos que foram criados para evitar, por exemplo, desmatamento, a degradação de áreas, e aí eles geram esses créditos que podem ser adquiridos, tá? Então, eles mostrando aqui alguns que já estão, empresas já estão carbono neutro, então já adquiriram, por exemplo, os créditos, reduziram suas emissões, eliminaram emissões e, ao mesmo tempo, adquirem créditos para evitar, para zerar, ficar carbono neutro. E aqui, ó, uma coisa que eu achei legal aqui, ele tem, calcule suas emissões. Então, a gente vai calcular nossas emissões aqui, só para ter de curiosidade. Então, vou colocar aqui, começar, vamos ver minha pegada de carbono aqui. Então, quantas pessoas moram na casa. Então, ele está colocando aqui, apenas eu, na média, um pouco acima da média. Eu vou colocar esse aqui, ó, um pouco acima da média. Eu não vou mentir muito, tá, pessoal? Só porque está gravando aqui. Quanto você gasta de mês por energia? Então, eu vou colocar aqui, ó, acima da média. Quanto você gasta de gás de cozinha? Eu vou colocar na média. Quantas vezes por ano você viaja de avião em voos nacionais para a América do Sul? Então, vou colocar aqui algumas. Vou colocar aqui 4 vezes. Quanto para fora da América do Sul? Vou colocar 2. Aí, minha pegada aqui de carbono, ó, mudando. Quantas horas por semana você passa em ônibus? Eu ando muito de ônibus, vocês podem não acreditar, mas eu gosto de andar de ônibus. Então, colocar na média aqui 10 horas, ainda assim minha pegada de carbono está aumentando, vocês estão acompanhando aqui. Mas ainda é 20% a menos que a média do Brasil. Pô, já fiquei feliz, meu coração já ficou aquecido. Próximo. Quantas horas por semana você passa em trens ou metrô? Nenhuma. Isso não é porque eu não goste, mas não tem ali perto de casa, por isso que eu ando mais de ônibus. Quantos quilômetros viaja de carro? Eu não sou andar muito de carro. Deixa eu ver, por semana, abaixo da média, 30 quilômetros. Quantos motocicleta? Nenhum. Tenho medo de cair de motocicleta. Quanto você gasta comer água por mês? Vou colocar acima na média. O povo aqui em casa gosta de tomar banho. Você recicla lixo? Sim. Você realizou recarga do seu ar-condicionado este ano? Acho que não. Próximo passo aqui. Quantas vezes você consome carne? Esse é um ponto crítico que eu vou confessar para vocês, assim, que né, nesse passo eu vou colocar aqui. Vou colocar algumas vezes. Churrasco é uma coisa essencial. Pronto. Então tá aqui, ó.
Você emite, então estou emitindo 0,6 toneladas de CO2 equivalente, então, por mês, de acordo com as minhas respostas, eu posso neutralizar minha emissão com R$ 44,63 por mês, tá certo? E aí eu clico aqui em neutralizar, aí tem que criar uma conta e tal para fazer essa neutralização. Teria que pagar R$ 44,63 por mês. Essa é uma forma, eu também tenho outras alternativas. Antes disso, só queria mostrar esse site aqui, o CEG Brasil, que a gente pode ver emissões por atividades, por cidades, tá certo? E o que é interessante até para você conhecer aqui, aqui a gente separa qual que é o tipo de gás, tá certo? Então, CO2 equivalente por tonelada, o GWP é o Global Warming, então é o aquecimento global, e a R5 é o padrão, é o mais recente que tem, depois quem tiver, e aqui você pode separar até por tipo de gás que você quer fazer a análise. E aqui o tipo de território, país, estado, município, então vou deixar aqui, ó, ele já mede do Brasil. Então, está dizendo aqui, ó, qual que é a fonte, tá certo? Da mudança e qual é o setor que está causando essa mudança aqui. Então, é bastante interessante, curioso, para quem quiser se aprofundar, eu recomendo. E aqui outra alternativa para quem está preocupado em neutralizar o carbono, tem essa empresa, a Moss Earth, onde ela também pega justamente o seguinte, ela tem os projetos que ela coloca, explica, só que ela pegou os créditos de carbono e criou um token de crédito de carbono, o MCO2, tá ok? É um crédito de carbono da Moss que você compra em exchange, como, por exemplo, que ele coloca aqui, ó, mercado Bitcoin, Probit, assim por diante, Uniswap. E aí você pode fazer essa aquisição, tá certo? E fazer a compensação. E também como outro site, ele explica justamente como é que quais são os projetos que você pode fazer essa compensação. Tem até um que é o mesmo projeto das duas empresas aqui. Aqui explicando só esse token. Então, veja, o legal disso é que é uma aplicação também de blockchain. Então, tem gente que, isso é criptomoeda e tal. Não, criptomoeda é só um pedacinho do blockchain que é algo meio maior. Então, é aquela coisa, eu quero compensar o carbono. Ricardo, quero ficar carbono neutro. O que eu posso fazer? Eu compro esses tokens. Tá ok? E ele já fala aqui, ó, um token dele é igual, um token do MCO2 é igual a um crédito de carbono, tá joia? E já verificado segundo o VCS, que é um padrão e uma empresa de consultoria que tem especializada. E aqui, só para vocês verem a estrutura, então abrir só o documento aqui, só de curiosidade, tem todo o processinho aí para criar o projeto, o crédito, a partir daí, como que vai ser utilizado o Burn Credits, como vai ser utilizado esse crédito. Uma parte desses créditos vai para estoque, outra parte vai ser negociada via token, uma parte desse estoque um dia vai virar tokens, tá ok? E aqui, eu abri esse usuário aqui, na Moss, tem aqui ó, os preços. Então, esse token, o MCO2, está sendo negociado aí no mercado Bitcoin a R$70, tá certo? Então, eu consigo comprar um crédito de carbono, que é 1 tonelada de carbono equivalente, de CO2 equivalente, por R$70, tá certo? Ali no caso, eu vejo se eu fizer a compra desse um token, já estou neutralizado, estou até sobrando um pouco, tá? Não que eu vou queimar mais carbono por causa disso, muito pelo contrário, ainda vou tentar diminuir minhas emissões. Mas esses preços estão assim, esse é um mercado que ainda tem muito para caminhar, ser conhecido por aí. Quando a gente tiver uma regulação, empresas tendo que comprar isso, por enquanto está mais no voluntário. Quando empresas tiverem que se neutralizar, aí a gente vai ver esse mercado andar mais.
Tanto que lá na Califórnia, o que, que acontece? E aí eu vou mostrar o caso da Tesla. A Tesla, ela tem o que, que acontece? Ela tem uma grande parte das receitas dela tem vindo, e o que tem garantido a lucratividade dela recentemente, veio dos créditos regulatórios, que justamente o quê? A Tesla, ela consegue ter carbono sobrando para vender. Então, ela gera muito crédito de carbono. Como ela gera muito crédito de carbono, pelas leis lá na Califórnia, ela pode vender para outras. E tem um monte de empresas lá na Califórnia que não tem isso. Então, o que, que elas fazem? Elas compram da Tesla esses créditos. Então, a Tesla gera muito crédito de carbono e para as outras empresas poderem operar, elas compram esses créditos da Tesla. E isso virou uma grande fonte de receita para a empresa. Nesse artigo, inclusive, está até comentando outras coisas, inclusive preocupação, porque fala assim, olha, a Tesla não pode só depender disso daqui. Olha, nosso querido Elon Musk aqui, tá ok? E aí, falando justamente, não dá para depender só nesses créditos, a empresa tem que ser sustentável também economicamente, não só isso. Até porque é o seguinte, se todas as empresas reduzirem as suas emissões, o que, que acontece? Vai chegar uma época que ninguém mais vai precisar desses créditos de carbono. Tá joia? Então, esse mercado, se tudo der certo, vamos dizer, tudo der certo, todo mundo se conscientizar, empresas, instituições, governos, pessoas e tal, e reduzirem, a gente conseguir reduzir isso aí, uma hora ninguém vai precisar comprar créditos de carbono, o que vai ser excelente para o mundo. O mercado de crédito de carbono vai acabar? Pode ser, um dia acabe, e se acabar, vai ser uma ótima notícia. Quer dizer que conseguimos baixar as emissões e aí controlar a temperatura na Terra e a gente vai ter uma vida melhor. Não só nós, mas as futuras gerações. E aqui, só para vocês verem, a gente ainda está andando, essa notícia de 21 de junho de 2021, a comissão da Câmara aprovou a proposta de regulamento do mercado de negociação de créditos de carbono aqui no Brasil. Não acabou, é uma parte. Aprovação na Câmara dessa proposta, que ainda depois vai para o Senado, vai ser votada, aliás, vai ser votada na Câmara, depois vai para o Senado, aí vai, volta. Vamos torcer para que, de repente, ainda em 2021, a gente já tenha essa regulação e, de repente, a gente já comece em 2022 com um mercado que vai ser um mercado bastante interessante e ainda mais se puder fazer a ligação com o internacional, que aí vai trazer dinheiro para o país que precisa tanto, além de contribuir aquela coisa dos projetos. A gente capta dinheiro aqui no país para manter a nossa, vamos dizer, o nosso meio ambiente preservado. Então, a gente só tem a ganhar com isso, a ver e cobre dos seus deputados. Muito bem, pessoal. Esse vamos dizer, foi uma introdução ao crédito de carbono, ao mercado. Tem muita coisa, tem vários modelos interessantes e sofisticados para precificar créditos de carbono, medir. É um mercado bastante interessante para quem se interessa. Então, todo esse mercado, ou melhor, toda essa questão gera novos empregos, atividades mais saudáveis para todos do que outras tradicionais. Então, fiquem de olho, se informem, porque está aí grandes oportunidades aí à frente. Tá bom? Até mais!